Bom, estamos aqui para mais um encontro. O ponto de encontro hoje novamente vai ser aqui na Sala Capia, sala do nosso Centro de Artes, Centro de Arte e Cultura Anorim Maciel, o Senacan, do nosso Campo Centro. E a gente está recebendo hoje a professora Alissan Maria da Silva e a gente vai conversar um pouco sobre o nosso curso de licenciatura em teatro, do qual ela vai assumir a coordenação em breve. E já felicito e agradecemos por essa missão, que deve ser uma missão nobre, mas que tem seus desafios. E a gente vai linkar também um pouco a questão da atuação do curso e a atuação da pesquisa em arte. Talvez a gente desmistificar algumas coisas, esclarecer outras em relação a como essa dimensão de arte, de maneira geral, é abordada no nosso campus. Então, a gente vai começar primeiro agradecendo a professora Alissan por ter aceitado esse convite. A gente está gravando numa sexta-feira à tarde, então para ela é boa tarde, mas para quem está assistindo é bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que as pessoas assistem, essa assincronicidade do meio digital é interessante. E a gente começa a conversar primeiro agradecendo a Alissan pela sua disposição. A gente já tinha tentado marcar essa conversa antes, mas a gente temos nossos compromissos, mas a gente conseguiu finalmente uma agenda. E agradeço a sua presença aqui. A gente agradece por você ter aceitado essa missão, de ser coordenadora do curso de licenciatura em teatro. E eu vou passar a palavra para você falar um pouco sobre, primeiramente, o curso em si. O que a gente espera que quem está nos assistindo vai querer entrar na escola, vai querer fazer esse curso de licenciatura em teatro. O que as pessoas podem esperar desse curso? Primeiro, se você pode ficar à vontade para conduzir da maneira que você quiser. A gente sempre bate um papo aqui descontraído, mas se você quiser contar um pouco do histórico do curso, o histórico seu como docente do nosso campus e do curso, e a questão do curso a gente vai conduzindo depois. Então, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, eu agradeço também a possibilidade de estar articulando essa fala num programa que vai ter um foco de democratização, dos assuntos, das produções da gente na instituição. Eu acho isso importante. Agradeço as boas-vindas como coordenação. Eu sou Alissan Maria da Silva, eu estou aqui no IFE mais ou menos o mesmo tempo que existe o curso da licenciatura em teatro. Então, a minha história no IFE se confunde com a história da licenciatura em teatro. Eu sou do Rio de Janeiro e sou estudante de escolas públicas na maior parte do tempo. Então, acho que isso cria um laço meu com o curso também aqui na região. Falando por nossa cidade, a gente agradece. Então, você ter vindo para a nossa cidade para brilhantar essa dimensão de arte. Eu que agradeço, porque o curso também foi a possibilidade da minha continuidade também. O sonho de trabalhar com formação de professores pode estar sendo efetivado aqui. Então, eu estou no curso desde o início dele, eu não estou desde a criação, Eu estou desde a implementação dele, desde a primeira equipe que colocou o curso de pé. Eu estou com esse desafio de atuar com a coordenação. Depois de grandes nomes, a nossa primeira coordenação foi a professora Kátia Macabu, que criou o curso, que é responsável pela existência do curso. Bem atuante no município, na questão da arte. Uma figura central também nas políticas públicas para arte e cultura. Depois a gente veio a professora Célia Palacios, que atualmente está na UFRJ, no Colégio de Aplicação. Depois veio a professora Raquel Fernandes, que é da instituição já há muitos anos, tem uma expertise de inteligência de como as coisas funcionam, e também é uma pessoa bastante importante no cenário artístico e cultural da cidade, que movimenta muita coisa. Então ao mesmo tempo um presente, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, desafio. Não chega a ser um presente grande, porque a gente sabe que a competência não é à toa que as pessoas estão onde estão. E nesse sentido, eu acho que o que a gente pode esperar de um curso de licenciatura em teatro, é justamente aquilo que me cativa e que me traz para a cidade, a formação de professores, a formação de professores de arte. Acho que é interessante também a comunidade saber como a arte é localizada aqui na instituição.
A gente atua no ensino médio, com ensino de arte, com aulas de teatro, dança, artes visuais e música, com seus professores específicos. A gente também atua na graduação, e aí a gente tem um curso de licenciatura em teatro, para formar professores de arte que vão atuar com a linguagem artística teatro. Na instituição a gente tem a felicidade de ter um curso de licenciatura em música, mas aí no campus Guarulhos, que forma professores de arte que vão atuar com a linguagem artística. Está sempre muito articulado, né? Os dois são sempre muito articulados. Eu acho que o nosso nascimento é praticamente ao mesmo tempo. A gente vem desenhando essa trajetória mesmo como cursos irmãos, cursos novos, né? Sim. E cursos irmãos, assim. Eu acho que nesse sentido, o que mais me move para estar aqui compartilhando essa fala com vocês é justamente esse lugar de pleitear o lugar que a arte deveria ocupar de verdade nas instituições de ensino, Brasil afora, cidade afora, estado afora. A arte é um componente curricular obrigatório em toda a educação básica. Então, o curso da licenciatura em teatro está articulado com a missão do IFE, né, de alargar a formação de professores em todo o país. Então, acho que isso é importante a gente dizer, essa responsabilidade dos IFES ao longo do país de alargar as licenciaturas. Sim. E como a arte passa a ser um componente curricular obrigatório, a demanda de professores é muito grande. E é permanente, né? Já que é obrigatório, sempre vai existir essa demanda, e isso aumenta também a nossa responsabilidade por dar uma formação de qualidade para que as pessoas consigam preencher esses quadros. Sim, e pensando nas dimensões continentais do Brasil, nosso país e a oferta que era antes de cursos de formação de professores em arte, é necessário realmente esse alargamento. Acho que a maioria dos meus estudantes que eu venho recebendo na licenciatura ao longo desses 6, 7 anos tem uma trajetória muito parecida com a minha como estudante de escola pública. Por isso que eu me apresento primeiro como estudante de escola pública, como fruto da escola pública. A maioria de nós, salvo raríssimas exceções, teve aulas de arte na escola. E a arte já é obrigatória desde a década de 70. E a maioria de nós, quando teve atividades artísticas na escola, geralmente não eram por profissionais formados para entender essa sistemática, essa complexidade que é, além de fazer arte, aprender a ensinar a aprender, sem hierarquização, na verdade, né? Sim. Porque nada é mais importante, nenhuma disciplina é mais importante do que a outra, todos são importantes. eu gosto muito de como a professora Nilda Alves, da UERJ, usa esse termo aprender e ensinar. Ela junta as palavras, usa em itálico como se fosse uma palavra só, ensinar, aprender e ensinar, como se esse processo fosse junto. E eu acho que é por isso que eu digo que aqui é a continuidade dos meus estudos também, da minha atuação profissional, mas também a continuidade dos meus estudos. Você citou a missão do Instituto, essa missão inclusive é prevista em lei, né? Transformar a sociedade onde ele está inserido. E no caso, como a gente está falando de um curso de licenciatura, existe uma articulação muito grande com as outras redes, né? A rede municipal, estadual, a rede privada, para a gente conseguir cobrir os quadros que porventura surjam. E a disciplina de arte, como você falou, ela sempre, já há algum tempo é obrigatória. A gente teve aula de educação artística, que seja naquela... E como você falou, na maior parte das situações não é um profissional qualificado, não é um profissional da área. E existia só para pegar o gancho, existia também uma tendência de enxergar a arte como sendo uma parte decorativa, uma parte lúdica, um acessório, a cereja do bolo, né, no jargão popular. E pelo que eu conheço dos professores que atuam no curso, existe um movimento muito forte de quebrar esse estigma, né, de ser somente um acessório, né? A arte, ela é importante, como é importante, por exemplo, a matemática, a geografia, a história, a língua portuguesa. A arte também é uma... Acho que a nossa formação, minha e dos meus colegas, assim, que a gente compartilha muitos diálogos, vem muito nesse lugar de nos formar para lutar por isso também. Acho que isso é uma identidade construída com a gente também, de lutar pelos espaços que a arte deveria ocupar em todos os espaços, porque ela é direito. E aí eu acho que mega interessante também articular, já que a gente está nessa questão de democratização, sobre essa fala sobre arte, é de entender
que a arte é múltipla. Existem assim 4 grupos principais de formação em arte. O professor de arte ele pode ser professor de arte formado em artes visuais, em dança, em teatro ou em música. Então essa luta também precisa continuar avançando para que as prefeituras, para o Estado, eles comecem a fazer seus concursos públicos, respeitando também a legislação, pleiteando vagas para professores de teatro. Nós temos aí muitos sendo formados de música, para que ocupem de maneira efetiva e não apenas temporária o lugar da arte na educação municipal, estadual. Acho que não de maneira decorativa também, né? Já que a gente está na TV Câmara, articular com os nossos representantes da política, nossos representantes oficiais, para que se articulem a gente, porque se a arte é a produção humana, se é a produção do povo, ela precisa ser do povo. Não pode estar engaiolada apenas em museus ou determinados espaços oficializados onde se paga ingresso. Acho que tem um entendimento que a gente precisa ter também de que a arte é profissão. A arte é profissão, ela traz o sustento de muitas famílias. E à medida que o estudante passa por toda uma trajetória escolar e ele não conhece a arte, ele também não reconhece que aquilo pode ser uma maneira dele se prover, dele prover família, dele construir também uma carreira. Eu acho que nesse sentido é mais um adendo para perceber a importância de arte. E a gente está hoje numa instituição que ela é plural, mas ainda existe na memória afetiva, da população, principalmente de Campos aqui, aquela questão da escola técnica, aquela coisa tecnicista, e a gente não é mais assim já há algum tempo, pelo menos quando a gente virou Cefet, isso foi em final dos anos 1990, já temos quase 25 anos que a gente tenta. Porque eu digo que eu estou aqui há um pouco mais de tempo, que é professor, a gente tenta sempre quebrar essa visão, a gente acompanha a evolução da instituição e aí a gente tem cursos ligados a bacharelados, engenharias, arquitetura, licenciatura em teatro, tudo isso dentro de uma escola que tem aquela memória de escola técnica. Eu imagino que, falando especificamente do curso de teatro, vocês ajudaram a quebrar barreiras nesse sentido também, e ainda ajudam a quebrar barreiras nesse sentido, de que a escola não é mais só uma escola técnica, ela é uma escola de formação humanística, uma escola que vai desenvolver o indivíduo como um todo, não somente aquele ser que é para apertar botão e operar máquinas e ferramentas, que era o imaginário, que foi assim nos anos 70, 80 talvez, mas a evolução do ensino profissionalizante passa também por essa adesão de uma parte mais humanística, de uma parte de formação de ser humano mais completo, e eu creio que a arte tem um papel fundamental nisso. Assim como a gente sempre fala, a arte, o desporto, a cultura, elas ajudam a formação. Falando especificamente da arte, vocês devem ter essa impressão também, não é isso? Sim, foi e é um grande desafio ter um curso de arte numa escola de uma tradição técnica e tecnológica, com um olhar mais tecnicista por conta da história dela em relação à ciência e tecnologia. Porém, nesse processo, quando eu olho para trás, que a gente pode olhar, é um período recente, 6 anos, 7 anos ainda é pouco. Eu já vejo muita transformação, tanto na relação com a nossa estada, com a nossa permanência, quanto na locomoção e trânsito dos estudantes com suas produções. Acho que algo que a gente tinha muito em mente era não ceder onde a gente não deveria ceder, desse lugar de não deixar a arte se tornar acessório, e alargar onde a gente podia alargar, e que o trabalho ia se mostrar, e que o trabalho dos nossos estudantes, a qualidade do trabalho dos nossos estudantes, a seriedade do trabalho dos nossos estudantes é que iam começar a fomentar e mostrar tanto para a instituição quanto para a comunidade, ao entorno, que esse é um trabalho de relevância, que é um trabalho de desmistificação de preconceitos, na articulação de uma arte que cria estratégias, que cria soluções para problemas muitas vezes inatingíveis, que a gente acha que é inatingível. A gente diz, por exemplo, no ensino médio, nossa intenção não é formar ator, atriz, cenógrafo, figurinista. Se eles quiserem ser depois, seria ótimo. A gente vai amar. A gente sempre fala isso para os visitantes. Aqui a gente tem arte, tem cultura, tem esporte, mas nós somos uma escola de formação profissional. Mas se você tiver o dom, se você
ver que isso é bom para você, vai ser artista, vai ser ator, vai ser atleta, vai ser músico. A gente sempre... Porque a arte está ligada à invenção, sim. à criação. Então, um engenheiro que inventa, que cria, é o que a empresa quer. Um profissional que inventa, que cria, que sabe se apropriar do seu próprio corpo, porque se apropriar do seu corpo é liberdade, são os profissionais que despontam em lideranças, né? Então a gente tem uma educação que procura não ser conformadora quando a gente percebe a arte como um componente curricular, mesmo pé de importância e equivalência que outros componentes. E a gente tem muito contato com empresas, com organizações do mundo do trabalho corporativo, e a gente consegue perceber essa impressão que você refletiu, que realmente as corporações elas estão procurando a pessoa que no jargão popular é mais descolada, é mais descontraída, é mais aberta a relacionamentos profissionais e relacionamentos entre equipes. Isso, criatividade, saber se expressar, saber se comunicar, e isso as empresas valorizam muito. Então é até uma transformação que a gente vê no próprio mercado corporativo, que tem sempre aquela figura, não, a empresa é aquele negócio que o profissional tem que seguir a linha, assim, sigam ordens, não questionem. Mas não, o que você fala realmente a gente observa, as empresas procuram lideranças. E uma liderança, ela tem essa característica de ser criativa, de se expressar, de dominar seu corpo, acho importante, né? A gente trabalha aqui com o público desde a adolescência, vocês têm a oportunidade de trabalhar no ensino médio, né? O adolescente está começando a conhecer o seu corpo nessa fase da vida dele. Então, a gente entende que isso realmente é muito importante e acontece até para a gente ajudar a melhorar a qualidade de vida da própria geração. Essa geração que é a geração tecnológica, a geração da internet, do tablet, do celular, as pessoas acabam perdendo um pouco de consciência da expressão corporal e tal. E durante a pandemia, vocês devem ter vivenciado muito isso também, né? Na questão não só do adolescente, mas também do jovem, do adulto. O período da pandemia foi um desafio para todos nós, sobretudo professores, que estamos muito construídos para o presencial. Sim. E pelo presencial. Então acho que foi um desafio tanto para os estudantes, mas também para nós conseguir também chegar nessa nova geração que está mais acostumados com determinados aparatos de tecnologia e tentar configurar as nossas aulas, que tem esse espaço Sim. maravilhoso, que é uma raridade. Estamos em cena aqui, gente. Aqui o Centro de Artes da Noeli Maciel precisa de um elogio à parte, de um adendo à parte. Quando outras instituições nos visitam, o aparato que a gente já conseguiu conquistar para a nossa licenciatura, para espaços que também são compartilhados com a escola, é algo que salta aos olhos, é uma raridade que a gente tem aqui, inclusive não apenas de escolas de rede municipal, estadual, algumas escolas federais apontam também a singularidade do nosso espaço. Eu acho que na questão da pandemia, configurar tudo isso aqui na questão da tela foi para a gente um desafio e particularmente para mim talvez não tão bem sucedido quanto eu gostaria como professora. Eu acho que todo mundo enfrentou os desafios e tivemos graus maiores ou menores de dificuldade e impactos também, né? Tem coisas que a gente infelizmente não consegue resgatar, não consegue reproduzir no meio digital, mas que bom que a ciência ajudou a vencer, né? A gente pôde retornar, ainda com restrições, né? A gente tem todos os cuidados, mas eu imagino que para um curso, para disciplinas que trabalham muito com expressão corporal, com contato, com visão, você tem que ter o corpo a corpo, isso deve ter pesado muito. Acho que o mais difícil é conseguir estabelecer ela, porque já tem algum tempo que a arte contemporânea vem chutando o pau da barraca, no popular assim, das fronteiras entre as linguagens. Já tem algum tempo com tradição de misturar o presencial com aparatos tecnológicos, de chegar um momento de você não conseguir definir o que é o que, se é teatro, se é cinema, se é vídeo. Eu acho isso muito interessante,
o caminho da indefinição nesse lugar, mas acho que você falou uma coisa que, assim, para mim, eu fiquei aqui ao mesmo tempo pensando nessa questão da formação humanística da escola, sobre essa questão dos aparatos técnicos, assim, que a gente tem uns cursos técnicos aqui, mas hoje com uma nova roupagem, com uma nova identidade. E já que a gente tem esse aparato, né, eu acho que uma outra coisa que talvez a gente possa pensar institucionalmente para o futuro é um curso técnico também. Sim. Porque se arte é profissão, se arte, né, a gente precisa de cenotécnicos, A gente precisa de iluminadores. A gente tem campos aí pelo Brasil que tem cursos técnicos na área, né? E às vezes a gente esbarra também no próprio apoio aos nossos estudantes, né? Na construção dos processos, então cenotécnicos, iluminadores, costureiros, pessoal para o figurino, são profissões que estão articuladas ao campo do teatro, né? Que têm seus registros profissionais legais, que seria interessante também, porque acho que Campos, eu conheço uma cidade que ama teatro. Eu cheguei a essa cidade e percebi muito rapidamente que é uma cidade que ama teatro, que tem uma tradição do teatro desde o seu passado, assim. Então, eu acho que também seria devolver também à cidade essas possibilidades de irem se ramificando, assim. A gente consegue perceber espaços culturais se multiplicando na cidade. Sim, e a gente tem que, enquanto instituição, enquanto profissionais da arte que vocês são, e profissionais da educação que nós somos, a gente tem que lutar por esses espaços da educação plena em todas as suas formas. Aí você fala um negócio interessante, Campos realmente é uma cidade que tem tradição. E às vezes a gente esquece, eu digo a população, as pessoas, a gente vê brigas aí em relação a, sei lá, vou citar nomes aqui, né? Se eu for Teatro de Bolso, Palácio da Cultura, Trianon, o espaço ali do Alberto Sampaio, enfim, que os poderes públicos que estão nos assistindo se situem, mas eu acho interessante isso, de a gente enquanto instituição tem que ajudar a população a ocupar esses espaços, seja para o nosso aluno aqui do ensino médio, que vai ser o futuro técnico, seja o aluno da licenciatura, em especial o teatro, mas de qualquer licenciatura, que vai ser o futuro professor, e para a população em geral, porque a gente tem, enquanto missão institucional, a gente tem o famoso tripé ensino, pesquisa e extensão, certo? A gente tem o ensino como o tradicional que a gente sempre foi na escola, a educação formal, tradicional, mas essa atuação de instituto permite que a gente articule muito na extensão, que é o nosso braço para a comunidade externa, e a gente vê aqui no nosso campus muitos projetos de extensão na área de arte, na área de teatro, na área de comunicação, e também a pesquisa, que é até um gancho para um próximo bloco que a gente está aqui com um pouquinho, a gente faz um intervalo daqui a pouco, né, mas a gente vai continuar conversando ainda no primeiro bloco sobre a formação, mas a gente tem essa possibilidade de articular as outras dimensões para fazer com que esses saberes que a gente trabalha saia dos muros da nossa escola e consiga atingir a comunidade. Acho que isso é o grande sonho de todo educador, né? Fazer a sua educação, ver a sua educação, transformar a sociedade e ajudar a cumprir a missão do Instituto. Então, acho interessante essa fala que você falou em relação à cidade, e a cidade, é uma pergunta que eu vou fazer, sua impressão em relação à cidade, em relação ao curso de teatro, como é que os alunos que são daqui, ou população em geral, como é que eles viram isso? Num primeiro momento foi diferente, como é que vocês conseguem ver isso aqui na cidade? Então, acho que eu fiquei pensando em vários pontos para responder essa sua pergunta e tentar não esquecer de nenhum. Acho que o primeiro é voltar na questão da democratização, sim, do papel do IFE, de perceber essa necessidade de alargar a formação e destacar que a nossa licenciatura em teatro forma professores de teatro, né, para atender uma legislação, que esses professores eles vão atuar majoritariamente, né, a nossa vocação, o nosso foco na educação pública, sobretudo no segundo segmento do fundamental e no médio. Isso que eu ia perguntar, segundo segmento fundamental e nível médio, né? A aptidão do nosso aluno, ele estará apto para isso. O foco principal, sim, porque é isso que a legislação obriga, porque a arte é um componente curricular obrigatório em toda a educação básica, educação infantil, as séries iniciais, o segundo segmento e o ensino médio. Mas a legislação obriga
que os professores, vamos dizer assim, especialistas das áreas de conhecimento estejam atuando a partir do 6º ano. Porém, dependendo da instituição, do barulho que a instituição compra, as instituições privadas ou até mesmo públicas, que já acontece, por exemplo, com a Prefeitura do Rio, podem sim colocar professores de arte para atuar no primeiro segmento nas séries iniciais, porém não é obrigatório. Sim. Só que eu também acho que a gente também tem muitos espectros a avançar com a atuação desses jovens em espaços de educação não formal. Acho que museus, diversos espaços educativos, projetos, ONGs, bibliotecas, quando contratam ou quando fazem concursos públicos que abrem lugar para profissionais licenciados em arte, eles ganham infinitamente. Porque o profissional licenciado em arte, ele dá conta do fazer, mas para além do fazer, ele vai dar conta das entranhas do processo do fazer. A pessoa que ensina, que sabe como aquilo se aprende, que sabe como aquilo se ensina, ela domina a condição de processos. Então, acho que esse do licenciado em teatro, em música, em dança, em artes visuais, são profissionais competentes para atuar em vários aspectos dos processos educativos. Porque esses equipamentos que você citou, eles têm um aspecto de formação também. Sim. Por exemplo, a pessoa tem uma biblioteca, vai receber uma escola para visitar a biblioteca, visitar o museu. O profissional licenciado, ele vai lidar muito melhor com o público visitante, porque ele vai conseguir conduzir e talvez dar uma aprendizagem significativa naquele momento ali que a visita está acontecendo. E a nossa licenciatura é a 2ª licenciatura pública, federal e gratuita de todo o estado do Rio de Janeiro. Em todo o estado do Rio de Janeiro só tem um curso de licenciatura em teatro na Unirio e aqui no IFE. Aumenta a nossa responsabilidade, mas também aponta para um processo de interiorização da formação Sim. em arte. Então, a princípio, eu cheguei aqui, eu tinha muitos alunos de campus, né? A gente, ao passar desses breves 6, 7 anos, a gente passou também a receber muitos estudantes de todo o entorno, de todo o norte fluminense. Então, existe sim o desejo dessa população do norte fluminense de fazer arte, de pensar arte, de ter profissão em arte. E mais recente, assim, com a abertura para o SISU, a gente tem alunos de outros lugares do Brasil. A gente tem alunos do Maranhão, a gente tem alunos de São Paulo, a gente tem recebido estudantes de outros lugares. Então, acho que essa é a minha primeira percepção. Como pessoa que a princípio me chamava forasteira, às vezes eu já falo assim, mas nós em Campos, Sim. porque na nossa cidade eu já começo a cometer esses... Eu ouço dizer que Campos já é uma metrópole regional. Sim. Esse que você falou, o entorno de Campos, nós temos, 1 milhão de habitantes nessas cidades do entorno, no município. Acho que é bastante gente para sofrer o impacto de uma instituição como a nossa. E é interessante também porque é uma cidade que é como se fosse um polo universitário. Né? Tem o IF, tem a UF, tem a UENF. Rede privada, forte. Tem rede privada, tem uma escola de formação de professores da FATEC, né? Então eu acho que isso gera muito impacto. Só que, a princípio, mesmo a cidade desejando muita formação, eu senti um pouco de resistência. Assim, a figura dessas jovens, porque quando eu cheguei eu era jovem, né? Não somos jovens, né? Essas jovens meninas, não vamos nos depreciar, não somos jovens. Será que elas sabem o que elas estão fazendo? Será que elas sabem o que elas estão falando? Que negócio é esse? As jovens forasteiras, né? Que eu lembro que todo mundo vem de fora. Jovens forasteiras. E eu que trabalho muito com a linguagem da performance, que dentro do campo do teatro já é é o que torna o teatro contemporâneo, mas ao mesmo tempo é o que causa muita dúvida às vezes e um certo afastamento num primeiro momento. Sofri assim um impacto, sofri no bom sentido, né? Um impacto dessa novidade. Mas com o tempo as coisas foram se mostrando de maneira muito benéfica. É a gente fazer uma experiência teatral performativa de rua, passar pela Praça São Salvador e ver que o taxista está explicando o que está acontecendo. Que é isso? Não, o pessoal do IF é performance. É performance. É ver as pessoas, né? É passar. Alguém fala, o que é aquilo estranho ali, aquele pessoal ali na rua fazendo aquilo? Não, é teatro. É o pessoal lá do IF. Então, acho que esse lugar, assim, me impactou bastante. Eu tenho um momento muito marcante na minha história com Campos, que é a ocupação do Teatro de Bolso,
né, de perceber que um teatro que estava há anos fechado, um aparelho cultural que faz parte da história da cidade e que depende do trabalho de artistas, né, porque artistas são trabalhadores, fechado, e ver que artistas da cidade moraram quase um mês dentro desse teatro para pleitear sua abertura, e que isso coincidiu mais ou menos no mesmo período do início da licenciatura, e de que muitos desses artistas, né, que estavam, né, nessa ocupação cultural fazendo teatro efervescer, eram também estudantes desse curso, assim. Isso foi algo que me marca muito como profissional e que me coloca num lugar de comunhão com a cidade. Outro momento também muito marcante para mim, que me faz perceber a relevância da arte na cidade e também na instituição, foi a ocupação, o Ocupaif, movido inicialmente pelos estudantes secundaristas há algum tempo. Para protestar contra a reforma do ensino médio. Foi um pouco antes da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia, e como esses estudantes... Um pouco antes, foi em 16, eu acho. 16, 17. Foi início, foi 16 por aí. E como esses estudantes de diferentes cursos e do ensino médio abraçaram as linguagens artísticas para fazer essa ocupação acontecer. Então, eu acho que são pequenos, como eu chamo com os meninos, pequenos pocket shows, pequenos pockets que vão mostrando pra gente esse exercício assim, de impacto sinológico da arte na cidade. Eu acho importante isso. A gente vai fazer um intervalozinho, a gente já está mais ou menos 30 minutos de conversa, está muito interessante. O tempo passa rápido, né? Quando a conversa está interessante. Você falou que era tímido no começo. Eu sou, mas eu gosto de falar. Nós somos tímidos, eu também sou tímido. As pessoas sabem disso. Mas a gente volta para o próximo bloco, a gente faz um intervalo. No próximo bloco a gente fala mais, como eu prometi, da articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. A gente fala um pouco dos projetos seus, projetos de colegas nossos aqui do Instituto. A gente faz um intervalinho e a gente volta depois, tá bom? Bom, a gente está de volta aqui para um próximo bloco, ainda conversando com a professora Alissandra, futura coordenadora do curso de teatro, né? Não vou dizer futura porque se as pessoas assistirem daqui a, sei lá, tantos anos, ela já vai ter sido... Já está rolando. Coordenadora por 2, 3 mandatos, aí é questão de tempo mesmo. Mas a gente estava discutindo aqui em off, né, algumas coisas em relação ao que a gente terminou de falar no bloco anterior, né, de como o teatro ele pode permear por toda a sociedade. Aí você falou da sua experiência em relação à cidade, que eu acho que a cidade, de certa forma, aprendeu a abraçar os jovens aqui, os profissionais que trabalham no curso, docentes e administrativos, e os profissionais que a gente forma também na área de docência e possivelmente na área artística. A gente até tem relatos que nos anos iniciais do curso a gente recebeu muitos profissionais que já eram artistas e Sim. abraçaram essa carreira da docência, talvez para ter um diploma, talvez para
legitimar algo que eles já faziam, mas não que não seja ilegítimo, mas é aquela questão do papel, né, da formação. Mas isso deixou a gente muito feliz. E a questão também de, como você falou, o curso que começou recebendo muitas pessoas daqui da cidade, ela hoje é um curso que recebe gente do Brasil inteiro. E a gente fica muito feliz com essa condução de todas as equipes de gestores do curso, né, de professores e de estudantes também. Vocês não estão vendo, mas por trás da câmera estamos a Morgana, que ela é estudante de teatro, ela é bolsista do nosso projeto e ela ajuda aqui na operação. E a gente fica ressaltando mais uma vez a felicidade que a gente tem, é uma alegria. E até no começo eu lembro que as pessoas até falavam, poxa, essa escola é uma escola técnica, muito cinzenta, o teatro dá um colorido, as dinâmicas que acontecem, não tem espaço definido para acontecer as dinâmicas, a própria professora Alissan tem projetos que envolvem a sua disciplina, pesquisa, extensão, que ocupam espaços. Isso eu acho interessante, é um movimento diferente, é um movimento bom, é um movimento que renova a vida da nossa instituição. Eu acho isso muito interessante. Os cursos ligados à questão visual, à questão estética, à questão artística, cultural, acho que a gente vê muito isso, por exemplo, nos institutos do Norte, Nordeste, que tem uma tradição muito forte na área artística. A gente ficava com aquela vontade, poxa, eu quero ter isso no meu instituto também, e agora a gente tem. E eu fico muito feliz de presenciar isso nesse tempo que a gente está aqui, de presenciar a evolução desse curso, a evolução dos profissionais e dos alunos, dos estudantes que passam por ele, graças à atuação do corpo docente, dos gestores e dos estudantes em si. E uma atuação importante é a questão dos projetos. Uma segunda parte aqui da nossa conversa vai envolver essa articulação, né, de como o ensino de arte aqui do nosso curso de licenciatura, da atuação no ensino médio, como é que isso envolve as outras dimensões da nossa educação, a extensão, a pesquisa. A professora ela tem uma atuação muito forte na pesquisa, inclusive ela é recém-doutora, né, a sua dissertação, a sua tese de doutorado tem a ver com desenvolvimento de pesquisas que aconteceram aqui no nosso campus, e uma coisa levou a outra coisa levou a uma. Então, e a gente também cumpre um papel institucional. Nós temos um papel também de possibilitar essa capacitação para o nosso corpo de servidores, né, o administrativo, o docente. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua atuação na pesquisa, basicamente, né, é o que está mais articulado, e como que isso tem ajudado na evolução do curso da licenciatura em teatro, como que isso tem ajudado no corpo docente, nos estudantes que passam pelo curso e na atuação institucional como um todo. Você pode ficar à vontade para discorrer, pegar o fio aí e tecer eu ia falar tecer a saia, né, porque eu sei que o seu problema tem a ver com saia, mas eu vou deixar a bola quicando e você arremata. Eu acho que, como profissional, eu sempre tive encantamento com o espaço da universidade, com o espaço da pesquisa, mesmo desde criança, mesmo sem entender muito bem o porquê. E eu, quando fui sendo professora, aprendendo a ser, acho que isso tem a ver também com a própria característica da área de origem da arte, a questão da invenção e da pesquisa e da extensão ser o retorno para a própria sociedade também do que está sendo produzido, do que está sendo construído, né? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo ou saindo dele, reforçar a importância da universidade, das instituições de ensino superior na relação com a pesquisa é importante. Eu queria destacar no nosso curso de licenciatura em teatro algo que eu tenho visto que é quase uma raridade, né? Algo que eu acho que é a nossa singularidade. A gente tem algumas disciplinas que a gente chama de laboratório de ensino e aprendizagem do teatro, e cada uma delas está articulada a uma questão epistêmica que atravessa a arte, ensino de arte, que, na minha opinião, é o ponto nevrálgico da realidade da escola pública, né? Acessibilidade cultural, gênero, relações étnico-raciais. Eu acho que isso é algo importante. E nós temos uma disciplina que eu tenho conduzido nos últimos períodos,
que é chamada de Estudos Culturais Étnico-Raciais. Para mim, essas duas disciplinas me ligam ao que eu faço na instituição, tanto no ensino médio, a relação com a pesquisa, a relação com a extensão e também a relação com a pós-graduação, né? Porque a gente tem atuado no ensino básico, na pesquisa e extensão, na graduação e também na pós-graduação. Eu estou com uma disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais, uma pós em docência em Saberes da Contemporaneidade, e eu acho que, para além da minha formação acadêmica, o que me habilita a trabalhar com essa disciplina é a experiência docente da escola pública, mas também o que eu venho construindo com a licenciatura em teatro nessas disciplinas. Essas disciplinas estão articuladas a uma premissa da lei, né? A Lei 10.639/03, né? Que depois sofreu mudanças pela 11.645/08, que trata da obrigatoriedade do ensino de culturas africanas, afro-brasileiras, e depois, em 2008, também indígenas no cenário da escola. E essa lei, por exemplo, ela nos cita como professores de arte. Ela diz que todas as áreas de conhecimento devem atuar com esses conhecimentos, mas, sobretudo, história, geografia, literatura e educação artística, como a gente ainda era chamado à época. E eu comecei a me interessar muito com a formação de professores nesse sentido, porque a lei ela é um avanço, ela é uma conquista dos movimentos negros indígenas, por exemplo, e ela faz com que o professor tenha que lidar com isso em sala de aula. E às vezes as pessoas não têm a capacitação. Mas não tem na formação. Esse é importante dizer que quando a lei foi votada, esse foi um veto, né? A lei previa a formação dos professores, né? Garantir a formação dos professores para atuar nisso. Isso foi vetado na época da votação da lei. Então, eu acho que isso vem movendo, por exemplo, a minha relação com os projetos de pesquisa e extensão. Aqui na instituição, eu atuo bastante com projetos de pesquisa, extensão e cultura. Na pesquisa, a gente tem um grupo de projetos que a cada ano vai mudando um pouco o título, mas que a gente entende como núcleo de estudos sobre performances, teatro e relações étnico-raciais. E no nome fantasia, no nome artístico, a gente se autodenomina Coletivo Artístico Saravá. Então, o Coletivo Artístico Saravá atua como laboratório de extensão dos saberes construídos com a pesquisa. De uma pesquisa que está articulada à minha pesquisa de doutoramento, né? As pesquisas que venho desenvolvendo aqui no Instituto são desdobramentos da pesquisa de doutorado, mas que elas influenciam e trazem material para a disciplina. Então, a importância da gente conseguir estar atuando em todas as esferas é que uma coisa alimenta a outra. As disciplinas de estudos culturais e LEAT, eu trabalho com o LEAT até o momento 3, que trabalha com as diversidades étnico-culturais também, elas são alimentadas pelas experiências da minha formação de origem, da minha trajetória como docente, mas sobretudo também pelas experiências vividas com esses projetos. E nesse percurso aí, eu venho desenvolvendo esses projetos mais ou menos também a mesma quantidade de tempo que temos com a licenciatura. E o que eu venho desenvolvendo com eles é mais ou menos o seguinte: a princípio, como a lei nos obriga, né, mas em geral as pessoas não sabem muito o que fazer e como fazer, a gente olha para performances culturais, performances tradicionais da cultura afro-brasileira e usá-la como motes de perceber as nossas próprias singularidades como sujeitos. Em geral, em sua maioria são sujeitos pretos, pardos, ameríndios, né, ou de ascendência ameríndia, né, que procuram um projeto, mas não só. E não está limitado só. Não está limitado, porque quando a gente chegar à escola pública, nós temos todos os alunos, né? E a escola pública hoje ainda temos a escola pública de maioria negra e os professores de sua maioria não negra. Então, esses professores, sendo negros ou não, precisam aprender a lidar de maneira antirracista, anti-homofóbica, anticapacitista com os seus estudantes. Nesse sentido, o que eu venho percebendo foi justamente o que talvez confirmou o que eu acreditava. Como se obriga a ensinar o que se não viveu? Então, acho que os projetos têm tratado da vivência a partir da construção artística
de performances artísticas com base em performance da tradição, de como esses sujeitos se relacionam com a sua própria identidade, com a sua própria ancestralidade, e com que muitas vezes está no quintal de casa, está na esquina, está no que sua avó sabe, está no que seu avô ensinou, e espaços oficiais do saber nunca legitimaram como conhecimento. Eu vejo muitos estudantes da nossa licenciatura, assim como na educação básica, nos municípios onde eu atuei, com diversos conhecimentos tradicionais, muitos deles de origens de ascendências afro-brasileiras, que não reconhecem isso como saber porque não foram atentados para isso. E às vezes as pessoas têm até vergonha de expressar esses conhecimentos, né? Por conta desse não reconhecimento. Sim. Medo do racismo, na maioria das vezes, é o principal motivo das pessoas se resguardarem em relação a isso. Medo das intolerâncias em geral, né? O racismo, a intolerância religiosa, a intolerância de gênero, tudo isso que a gente infelizmente tem vivido e a gente espera que isso passe logo, mas o papel da nossa escola, enquanto uma escola diversa, uma escola inclusiva, uma escola que tem um curso e tem projetos que transitam bem nessa vertente, acho que o papel da nossa escola é isso aí que você está falando, permitir que as pessoas tenham essa vivência. E vou falar aqui pelo que eu conheço, brilhantemente você conduz nos projetos e na sua atuação enquanto docente, enquanto pesquisador, enquanto ativista, né? A gente pode dizer que é um ativismo. Nesses primeiros 5 anos, eu acho que foi importante para a gente entender o que... Saber onde estava pisando. Onde estava pisando, e também para começar a pensar que conteúdos são esses. Porque eu acho que a principal dúvida dos estudantes, desses professores de formação eu tenho que fazer, mas o que é que eu ensino? O que é de afro, o que é de negro, o que é de conteúdo específico do teatro que pode compor esse currículo? Então, acho que a gente atualmente está nesse lugar de buscar fazer como se fosse um escaneamento do que a gente viveu, para tentar sistematizar algumas coisas que podem ser repetíveis, para a construção de um laboratório ou de cursos que podem ser compartilhados com professores, inclusive de outras áreas de conhecimento. Esse ano a gente efetivou, de fato, assim, um nome, primeiro laboratório prático, que eu escolhi primeiro pensar com alguns estudantes da licenciatura em teatro, por uma questão de estarem em formação, por ser extensão do conhecimento deles na licenciatura, por uma troca de vocabulário que eu precisava ouvir estudantes que estavam articulando isso nesse território do saber para me dizer, isso aqui eu acho que funciona, isso aqui eu não entendi, isso aqui não rolou. Então a gente está nesse processo, a gente também está vivendo um novo momento de formação, porque a primeira leva dos saravás, que é como a gente se chama, a primeira leva dos saravás se formou, né? Alguns deles já atuando, né? Acho que isso é um adendo legal de dizer sobre o nosso curso. A gente já tem frutos felizes, né? Nós temos alguns trabalhos de TCC assim, já concluídos e com temas de relevância, de abordagem, e alguns já com a felicidade de a gente chamar de colegas de profissão, já atuando como servidores públicos em determinadas prefeituras, outros em contratação temporária e outros ainda em espaços também não formais. Eu acho que isso é uma conquista do curso também, de começar a ver esses frutos brotando. Então, o meu sonho, que eu não consegui efetivar da maneira plena como eu gostaria ainda, é que a gente comece a fazer pequenos mini produtos, pequenos cursos para trabalhar com a educação das relações étnico-raciais e corpo e movimento com professores do primeiro segmento. Porque da mesma maneira que é exigido de nós fazer algo que muitas vezes a nossa formação, a nossa trajetória não tinha, os professores do primeiro segmento têm que dar conta, além de saberes de uma área de arte que a princípio não foram formados, porque a gente também sabe que a formação em arte, presente nos cursos de formação de pedagogia, também é sucateada, geralmente não são dados por professores de arte também. E também são obrigados a atender ali. Então, eu tenho um olhar especial para a infância e eu tenho vontade de articular esses alunos da licenciatura em teatro também, num futuro breve, nessa seara também. Isso é muito bom porque a gente tem potencial para isso. Nós temos, por exemplo, legislações que obrigam a inserção de extensão no curso superior, então já vai ser um campo
possível de atuação. E acho isso importante o que você falou de a pessoa, desde criança, estar experimentando isso por profissionais que são habilitados, que têm as competências, para evitar cair, por exemplo, em estereótipos que a gente vê por aí, né? Dia do Índio, Dia da Consciência Negra, coisas bem estereotipadas que não... Trabalhos pontuais, né? Trabalhos pontuais e processos que já são históricos que a gente tem que desconstruir. Por quê? Eu acho que a humanidade evolui, a sociedade evolui. A gente hoje tem mais conhecimento do que há 50, 60 anos atrás. Somos capazes de produzir conhecimentos com mais qualidade, com mais propriedade e com mais indo direto ao ponto para atingir determinados problemas. Então, isso, na minha visão, faz parte da evolução da sociedade. Eu acho que, enquanto formadores, né, nós temos que usar esse potencial que a gente tem para disseminar esse conteúdo, disseminar esse conhecimento, capacitar pessoas, ampliar o leque de pessoas capacitadas que possam atuar, para a gente ter atuação efetiva nessa questão de reduzir, e é claro, o ideal é extinguir, erradicar esses comportamentos de você ter racismo, de você ser contra mulheres, ser contra negros, ser contra indígenas, ser contra as minorias, enfim, essas fobias aí que a gente tem que erradicar isso, e a gente, enquanto sociedade evoluída, nós temos esse papel de passar isso adiante, de levar esse conhecimento de modo que a gente consiga melhorar as relações entre as pessoas, que acho que é o que todo mundo quer, né? Você viver como iguais, que nós somos iguais. Nós temos as nossas diferenças que têm que ser preservadas, têm que ser respeitadas, mas enquanto humanidade somos todos seres humanos com os mesmos direitos e mesmas possibilidades. Ou deveríamos ser. É isso que eu estou falando. O ideal é que isso seja entendido dessa maneira, seja visto, mas a gente ainda está longe do ideal, mas acho que o nosso papel de educador é isso, né? Em todas essas dimensões. E eu acho que nos territórios da escola, nos territórios formativos de graduação, eu acho que também acontece como consequência desse racismo algo muito grave, que é o racismo epistêmico. A gente fala das relações, do respeito às diferenças, mas também faz parte do respeito às diferenças e da construção de uma humanidade de maneira equalitária, tolerante, esses conhecimentos específicos das áreas aparecendo. Os nossos alunos, assim como eu, ainda estou descobrindo muita coisa, a gente não sabe que conteúdos afrocentrados ou que conteúdos afro-referenciados no campo do teatro que a gente pode ensinar, porque foi legitimado que existe um teatro oficial a ser ensinado, assim como em todas as áreas de conhecimento. Tem um modo hegemônico, ocidentalizado, eurocentrado de tratar os conhecimentos, e isso acaba invisibilizando outros conhecimentos, né? Eu acho que isso é o que tem me movido mais, assim, é debater o racismo, é debater outras questões, mas fazer com que a gente procure e investigue que conhecimentos são construídos por esses grupos na construção dessas culturas. E eu acho que isso é que causa, às vezes, algumas até algumas confusões assim, sobre essas relações entre a concepção de arte que determinada cultura tem, o que outra cultura não tem, o lugar que a arte ocupa na construção político-social, identitária de determinados grupos, determinadas civilizações. Eu acho que isso é o que tem mais movido assim, os projetos que eu tenho conduzido aqui. Isso tem muito a ver com essa questão histórica que a gente tem da luta de poder, né? O poder do opressor é o que está posto, e os oprimidos são sempre tentados serem invisibilizados. Eu costumo dizer que para os nossos alunos do teatro, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, claro, estamos aqui para isso. Que a gente tem a faca e o queijo na mão. Porque se a gente tem dados, construções epistêmicas, acadêmicas, comprovando que o corpo negro, no caso da negritude, é o principal alvo do racismo, qual é o nosso principal construtor de conhecimento no teatro? O corpo. O professor Zeca Ligieri, que eu tive a sorte de ter como orientador, ele aponta que o centro das construções de conhecimento das culturas africanas é o corpo. Todos os saberes vêm da relação com o corpo.
E a gente no teatro tem como mola propulsora dos conhecimentos o corpo. Então eu digo que a gente tem a faca e o queijo na mão para pesquisar e efetivar isso, né? A professora Leda Martins, que é uma referência das artes negras, ela fala que tudo que se faz e repete no corpo negro é uma episteme. Então, o teatro, as artes da presença, os conhecimentos construídos pelo teatro e pela dança, na relação com a afro-referência, com a afrocentricidade, eles não podem estar à margem. Na verdade, eles são um luquiar para ajudar, inclusive, outras áreas a conduzir seus processos de conhecimento, né? Então, eu fico muito movida por isso, assim. Também, né, nessa relação com ensino, pesquisa e extensão, é legal dizer a árvore frutífera que tem sido esse curso. Acho que a gente tem um quadro de profissionais muito interessantes, informações muito interessantes. Aí tem o meu... A gente pode dizer que é um curso pequeno, né? Em relação a outros cursos que a gente vê, nós temos cursos na escola de 30, 40 professores. Quantos hoje tem lá, Dani? Olha só, se a gente tivesse 30, 40 professores, o que a gente fazia com tão pouco que a gente assovia e chupacana ao mesmo tempo. A gente tem um projeto ligado à performance, arte e maternidade com a professora Tayanã. A gente tem um projeto de teatro físico e preparação corporal com a professora Mônica Mesquita. A gente tem um projeto de arte e decolonialidade com a professora Raquel Fernandes, que está dando uma pausa no projeto porque está terminando o seu doutorado. A gente tem um projeto de teatro e câmera com o professor Glauber. A gente tem um projeto Teatro Oprimido com o professor Matheus Gonçalves. A gente tem um projeto LAMP, que é um laboratório de atividades artísticas relacionadas à performance, também com o professor André. Cada um tem um projeto, né? Se a gente está contando nos dedos. Cada um tem um projeto. E eu acho Maria tem o Cimenino. Maria tem o Cimenino. Que é com crianças, né? Que é com crianças, que tem a ver com as infiltrações, com a invasão, com a ocupação do teatro dos territórios da escola. A gente conversou com ela aqui um dia e falou: vocês têm um plano para dominar, é isso mesmo, dominar para infiltrar. Sim. E eu acho isso bom, a gente deu um lado positivo, porque tem que ser. E eu acho que os professores que talvez não estejam com o projeto ainda, são pouquíssimos, são os que estão chegando. Sim, mas vamos estar, vai cair alguma coisa para eles, com certeza. Fora, assim, professores que estão no ensino de arte, que talvez não na licenciatura. Tem o Vitor com a orquestra de violões, sim. Que está atuando como coordenador de arte no ensino médio. Acho que eu não esqueci de ninguém, porque... né, sublinhando aí a qualidade dos meus companheiros, um grupo ainda pequeno que atende uma demanda grande, que precisa alargar seu corpo de professores, faz tanta coisa assim, no interior das suas possibilidades. Podemos fazer menção honrosa à professora Tatiana, professora Célia. Professora Célia, que durante muito tempo fez um projeto chamado Jogo e Sentido, que articulava teatro para a formação docente em qualquer área de conhecimento. Hoje ela continua com um projeto no Colégio de Aplicação na FRJ. A professora Tatiana, que tinha o bando, né, que era um grupo de dança, que articulava a comunidade campista, podia participar quem quisesse. Hoje ela está como professora de dança do Cefet Maracanã. Hoje ela está com outro projeto de dança lá chamado Grudança. E ela é coordenadora de ensino de arte no Cefet Maracanã, e com uma especificidade que é legal falar também por conta da relação dela com a licenciatura. Com a licenciatura, essa professora também começa a trabalhar com formação de professores. Lá no Cefet Maracanã, ela não está trabalhando com formação de professores, mas ela está recebendo licenciandos em dança para fazer estágio. E professores de dança, eu acho que a área da arte que está ainda em situação mais subalterna, inclusive em relação a gente. Tem muito poucos professores de dança formados atuando nas escolas. Assim. Não é questão que tem poucos formados, não. Tem poucos espaços para esses profissionais de escola. Então a Tatiana hoje, na cidade do Rio de Janeiro, é uma raridade. Como era aqui, né? A única professora de dança de todos os campi do IFE. E aqui a gente tem tradição de dança na cidade, por exemplo. Tivemos academias e tal. Acho que faltou falar do professor Nicaulis, que a gente está recebendo agora. A professora Nicaulis, que veio do campus Guarulhos para cá.
mas que ela é equipe de criação do curso. Sim. Ela fez parte da criação do curso, da construção do PPC do curso, de toda a equipe que lutou para que o curso existisse. Ela é professora do campus Guarulhos, ela atuava na licenciatura em música, agora, desde o período passado, eu acredito, está com a gente, retornou, né, para a gente na licenciatura em teatro. E para mostrar que os cursos são irmãos também, né? Sim. Tivemos a professora Beth também, né, que atuava na parte de música. E tivemos a passagem de alguns professores substitutos, assim, muito interessantes também. O professor Tom, que trabalhava com teatro também na relação com a africanidade. A professora Nathalie, que tem uma experiência vasta com teatro de grupo, com teatro de rua, fez construções muito bacanas. E a professora Paola, de dança, que a gente já está com sentimento de saudade, que está deixando a gente agora, porque a gente está passando por um processo de concurso público para nosso professor, para nossa professora ou professora de dança. Sim. E a gente tem aqui outros cursos na área de comunicação, de expressão. Nós temos, por exemplo, você citou a pós-graduação, né? Pós-graduações lato sensu na área de educação, que tem muito a ver, formação docente. Nós temos um curso de letras também, né, que tem articulação na questão da comunicação. Eu sei que tem um outro professor que atua na área de educação, na área... enfim, as licenciaturas, elas têm coisas que são congruentes, né? Às vezes a gente pensa, licenciatura em teatro é um curso isolado, mas não, tem muita articulação, inclusive com outras licenciaturas. A professora de dança, por exemplo, é compartilhada entre nós e a educação física. Sim, educação física, que é um outro curso que forma aqui a questão do corpo, né? Eu acho que o que a gente está precisando mais agora é a gente conseguir se infiltrar nos cursos de mestrado do IFE, como professores de arte, porque os nossos alunos, eles se formam e muitos deles, assim como na graduação, não vão para longe, querem fazer os seus mestrados na instituição. Então, acho que a gente está precisando disso agora. Quem sabe seja uma ideia. Quem sabe? A gente, dependendo dos horizontes futuros, a gente pode pensar, isso aí é questão de articulação com o grupo. Inclusive, falando um pouco agora pela pesquisa e pós-graduação, muitos dos cursos que a gente tem hoje aqui são iniciativas que começam desse jeito. Um grupo de professores que hoje, concordo que o grupo ainda é pequeno, no curso de licenciatura em teatro, mas que eles procuram suprir as demandas de verticalização, que também é uma coisa importante na nossa instituição, a questão de verticalizar. Você tem que formar para o mercado de trabalho naquele nível, e o nível de graduação permite que a pessoa atue enquanto docente na área de fundamental, ensino médio, mas ele pode também ser um pesquisador, ele pode atuar em outros níveis, e aí a capacitação seria interessante, é uma coisa que a gente tem que articular assim e vai ajudar a cumprir o nosso papel, continuar a alargar o nosso horizonte, alargar o nosso quadro de professores também, para que a gente consiga atuar em todo mundo. Tem coisas que não dependem só de nós, né? Mas eu acho que os horizontes estão... Os horizontes eu acho que estão frutíferos e estão apontando aí, assim, para uma... E eu acho que a nossa conversa está muito frutífera, porque a gente fez uma cola, tá? A gente está aqui com a cola, a professora até ficou preocupada no começo, gente, vou para lá, a gente tem uma conversa descontraída e a gente vai fluindo, já vamos fazer um segundo bloco, que eu acho que fluiu bastante. Eu vi que no nosso roteiro aqui você tinha colocado coisas bem específicas em relação ao curso, na questão de entrada, de coisa, mas os editais sempre cobrem isso, na questão da duração do curso, mas a gente pode citar rapidamente. Quem quer fazer licenciatura em teatro? Qual é o procedimento? Qual é o processo? Processo seletivo de vestibular. Vestibular normal Enem. Ou Enem? A gente tem 2 entradas anuais, a gente tem um período que entra para o primeiro semestre letivo, né? Para a tarde e depois um outro para a noite. Então, a gente tem um período à tarde e um período à noite. Tem revezamento, né? Tem revezamento. Aí a gente consegue ter 2 entradas anuais. Nossas informações mais específicas estão no site do IFE. Sim, e a pessoa sempre ficar atenta. Não temos teste de habilidade específica, que existe ainda em outras universidades. Sim, né? E inclusive em outros cursos aqui nós temos também, mas o teatro ainda não, né? Ainda não pretende ter. Olha, isso foi algo que eu aprendi aqui e foi muito benéfico para mim como professora. Eu sou fruto de um curso que teve teste de habilidade específica. Então, eu fui formatada para pensar na importância do teste de habilidade específica. Mas aqui, inclusive, foi um apontamento da professora Kátia Macabu, logo no início,
ela apontou como vamos exigir teste de habilidade específica se a arte ainda não está ofertada da maneira adequada nas escolas públicas. A gente acaba segregando ainda mais que o próprio vestibular. Isso bateu assim e não temos teste de habilidade específica e tomara que não tenhamos. Isso é importante nem ressaltar, tão cedo. Ressaltar o caráter cada vez mais inclusivo do curso, né? Embora seja um curso que vai lidar com habilidades específicas, porque a gente sabe que não é qualquer um que consegue lidar, por exemplo, com o corpo, com expressão, são específicas. Mas a construção se aprende. Isso se aprende. E o teatro também é muito diverso. Às vezes, por justamente o teatro não estar sendo ofertado de maneira adequada nas escolas, a gente entende que teatro é uma coisa só e a gente às vezes não se vê fazendo daquela maneira. É um tal estereótipo, né? Que mas existem tantas formas de fazer teatro, tantas linguagens dentro do próprio teatro, tantas atuações dentro do teatro. Né? Você pode ser professor, você pode ser ator, você pode ser diretor, você pode ser iluminador, você pode ser cenógrafo, você pode ser figurinista. Você pode trabalhar na biblioteca recebendo gente. Você pode trabalhar com a questão da dramaturgia também escrita, porque para a gente dramaturgia não é só texto, né? O texto é uma das interfaces da dramaturgia, corpo é dramaturgia, iluminação é dramaturgia, figurino é da dramaturgia. E fora a possibilidade de milhares de ofícios ao entorno disso, né? Eu acho que professor é uma das profissões que a arte traz, assim. E também nesse lugar eu aproveito para valorizar esse lugar do professor também, porque é algo que os nossos estudantes ainda escutam muito no cenário assim, de senso comum, que eu também escutei muito, é uma frase meio: você é artista ou só professor? Isso também foi uma capacidade criadora que o sistema veio tirando de nós professores, né? Professores de arte. Nós somos artistas. Uma das funções ou dos ofícios em arte é ser professor, né? Então acho que esse é um lugar político que eu pleiteio para mim, para os meus estudantes também. Não vão tirar de mim o lugar de artista porque eu sou professora. Eu sou as duas coisas, mas uma coisa só. Bom, isso aí é uma fala bem forte, né? E eu acho importante a gente ressaltar isso. E com essa fala forte, eu vou fechando aqui a nossa conversa. Agradeço, viu, Alissa? Eu que agradeço, mais uma vez. A essa conversa muito... Embora a gente viva, a gente está na instituição já há algum tempo, mas é sempre bom conversar para isso. Falando de mim, eu sempre gosto desse tipo de interação com outros, né? Porque a gente vai refletindo até nossas próprias vivências, né? Nossas próprias ações, e a gente vai evoluindo como pessoa. Acho muito importante. Achei muito importante a sua vinda aqui para essa conversa. Agradeço. Eu que agradeço. Agradeço você, agradeço ao IFTA, a TV Câmara, e dizer para a comunidade que a gente quer mais. Com certeza. A gente quer alcançar mais. A gente não alcança mais porque o nosso braço ainda não foi. Mas à medida que os nossos braços começarem a aumentar, a gente vai. Certo. E a gente fica feliz de ter gente com a sua energia aqui na nossa instituição, sempre disposta a mudar e sempre a lutar pela educação, que acho que é o mais importante, é o que a gente tem que fazer. E a gente agradece, tá, a vocês que assistiram, os que vão assistir ainda de novo, em outra oportunidade, o vídeo vai estar disponível aí nas nuvens, onde for. E a gente vai para um próximo encontro, em algum outro ponto aqui da nossa instituição, falando sobre um outro tema relevante. Tá bom, gente? Obrigado, agradeço a Morgana pela operação da parte técnica, e a gente... Licenciando em teatro e atuando em várias frentes. Então tá bom, gente, até a próxima e até logo.